Olha que interessante, olha que interessante. Eu vou fazer o seguinte, se eu, até vou apagar aqui, tá tudo gravado, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o queijo, olha só, em 8 partes. Então eu peguei aqui, ó, tem meu queijo, certo? Dividi em 4, agora eu vou dividir em 8. Certo? Então eu tenho 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes iguais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa parte igual aqui. Vamos escrever a fração? Isso aqui é a mesma coisa, né? Eu peguei o inteiro, dividi em 8 partes. Aqui é 1/8. Evidentemente, né? Eu vou pagar o quê? A 8ª parte de R$50, né? Se eu pegar essa aqui. Então isso aqui, né, implica, né, no preço, vai ser 1/8 vezes R$50, eu coloco aqui, né? Quer dizer, a 4ª parte, né, eu paguei 12, né? Essa aqui vai dar R$6,25, né? A 8ª parte. Eu resolvo, olha só, pegar a metade. Ó, professor, eu resolvo pegar essa metade aqui, ó. Certo? O que vai ser essa metade? Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4. Opa! Isso aqui corresponde, ó, a metade do queijo corresponde, né? Olha só para cá agora. Quantas partes estão sendo divididas aqui? No caso, né? Eu tenho 4 partes, né? Olha só, eu vou fazer assim melhor, né? Vou pegar aqui, ó. Presta atenção. O meu numerador, aqui, ó, vai ser exatamente, olha que interessante, vai ser 1, 2, 3, 4, né? No caso eu tenho 4, né? 4, sobre o total, né? Sobre 8, né? Isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 1/8. Gente, é só olhar, né? Aqui, ó. 4, ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Cada um é 1/8. Isso aqui é a mesma coisa, né? Então aqui, ó, sempre coloco um aqui, ó. 4 vezes 1/8 é só olhar para a figura. Isso aqui é exatamente igual a metade, né? Olha que interessante, multiplica em cruz. Aqui, ó. 1/2, no caso, 1/8, no caso, 1 vezes 8, aliás, e aqui 2 vezes 4. 1 vezes 8 é igual a 2 vezes 4. Então, 1/2 vai ser igual a 2/4. 1/2 vai ser igual a 4/8. Mesma coisa. Repetindo, se eu dividir o queijo em 8 partes e levar 4, eu estou pagando a metade. É muito simples isso, tá? Suponha lá o vendedor, né? Ele está lá em cima da bancada dele lá, né? O queijo dividido em 8 partes. Quanto é o queijo total? Ele fala R$50. Eu quero 4 partes. Ele pega essas 4 aqui, ó, que é a metade. Quanto ele vai pagar? 4/8, né, no caso, né, vezes 50, no caso, certo? 4/8, então o preço, ó, colocando aqui, ó, tá tudo gravado. Olha como é que é, a informalidade ela ajuda, tá? Aqui, ó, o preço, ó, vai ser 4/8 vezes
R$50, né? Certo? Então, aqui eu tenho, no caso, né, 4 vezes 50 dá 200, dividido por 8, né, vai dar 6, alguma coisa. Né, no caso, aliás, vai dar aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que 1/2 vezes R$50. Por quê? Né, no caso, 4/8 é exatamente equivalente. São frações, né? Frações equivalentes. Né? Multiplica em cruz. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Certo? Quanto eu vou pagar pelas 4 partes? Né? Eu pergunto lá ao vendedor que não entende nada de fração. Ele vai falar, você vai pagar exatamente a metade. Não é? Vai pagar o quê? R$25. Esse é o preço. Repara, isso aí é a parte informal que o não conhecedor de frações, né, ele emprega frações equivalentes, sem sentir. Certo? Então, essa é a ideia da fração. Né? Agora, tem um que atrapalha muito quem está começando. Olha só. Olha só que interessante isso aqui. Vamos ver aqui. Suponha que eu tenha 3 queijos, certo? 3 queijos. Olha só, vamos pegar o queijo mesmo, tá? Eu tenho 3 queijos. Vou até desenhar um pouco menor. Tem um queijo aqui, mesmo tamanho, outro queijo aqui, e outro queijo aqui. Olha só, eu vou dividir esse queijo pela metade. Esse pela metade, esse pela metade. Né? Então eu tenho, olha só, tenho essa metade, tenho essa metade e tenho essa metade. Certo? Que metade é essa aqui? Professor, tranquilamente, ó, é 1/2. Que metade é essa aqui, ó? 1/2. Que metade é essa aqui, ó? 1/2. Tá? São queijos idênticos, tá? Olha só, eu quero pagar por esse total, tá? Então eu quero saber o preço de 3 vezes 1/2. Né? Aqui, ó. 3 vezes 1/2, ó. 1/2 mais 1/2 mais 1/2. Certo? Aí o vendedor, informalmente, ele faz a seguinte conta. Olha só. Olha só. Isso aqui mais isso aqui, olha só, resulta, ó, colocar aqui, ó, 1/2 mais 1/2 é exatamente, tá lembrado aqui, ó, isso aqui vai dar exatamente, olha, ele não sabe fração, isso aqui vai dar exatamente 1, né? Se eu pegar essa metade, são 3 queijos diferentes, mas com o mesmo peso, tudo direitinho, mesma marca. Se eu pegar esse meio e jogar aqui, né, eu abandono esse aqui. Então vai ser, ó, 1/2 mais 1/2, eu tenho exatamente, aqui, ó, um queijo aqui, ó. Isso aqui me dá, né, um queijo. Olha só. Ele faz a conta, um queijo. Um queijo. Esse aqui mais esse. Que é exatamente 1/2 mais 1/2. Né? Agora ele faz o seguinte. Ele quer 3 metades. Então vai ser o quê? 1/2 mais 1/2 mais 1/2, né? Olha só, professor. Como é tranquilo. O que ele quer é 1/2
Eu vou colocar até em preto aqui. 1/2 mais 1/2, que é exatamente um queijo, mais 1/2, né? É isso que ele quer. Esse aqui, ó, né? Ele vende um queijo só, né? Ele esquece esse e vende o preço de um queijo só, né? Que é 1, né? Então isso aqui é igual, né, a 3/2. Professor, que legal, né? Então, 1 mais 1/2, 1 mais 1/2 é igual a 3/2. Né? Certo? Que ele grupou esse com esse, me deu 1. Certo? E somei com esse, né? Certo? Então, eu vou qual o preço que eu vou pagar? Tranquilamente, né? O preço vai ser 3/2 vezes R$50, né? Certo? Que é exatamente o preço de 1 mais 1/2, né? De R$50. Então aqui eu tenho 1 vezes 50, 1 vezes 50, mais meio vezes 50. Olha que tranquilidade. Então isso aqui vai ser igual a 50 mais R$25, né? Então eu vou pagar R$75. Está muito claro? Porque geralmente, quando você recebe nos livros e tal,